Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo, sempre na ótica espiritual. Nós estávamos estudando a criação dos reinos. Já estudamos o reino mineral, o reino vegetal, e fizemos um intervalo para estudos, né, de consciência, pensamentos. E agora estamos retornando, né, com a criação do reino animal. Tudo isso que nós estamos estudando é a formação da humanidade no planeta, que se inicia com o reino mineral. Hoje, como é a criação do reino animal, a gente dá uma visão geral como o reino animal é criado, né, no planeta, né, ou no plano da matéria, aqui como nós estamos estudando. Então, diz a lição, né? Com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia em um plano, em suas etapas e aspectos, é utilizada no plano seguinte, na longa jornada evolutiva. Vê o capítulo A1, que já estudamos. Com o afloramento e aprimoramento das formas do reino vegetal do plano material, as formas no plano causal do plano astral também afloram e se aprimoram. A matéria quintessenciada está menos densa para a formação do reino animal no plano causal. O mesmo acontece com a matéria para a formação da matéria orgânica no plano material, né, para a formação da matéria orgânica. No princípio, não existiam formas no reino animal do plano material. Para que seja criado um corpo físico no plano material, é necessário, em primeiro lugar, que a forma seja selecionada no plano astral para a criação do corpo causal, ou alma, e em seguida da existência no plano material. Esta forma deve vir de um princípio inferior, primitivo inferior, e isso baixa do plano causal para o plano material. A causa ou alma do reino vegetal se manifesta formando o subplano primitivo inferior do reino animal no plano causal do astral do planeta, com o aparecimento da forma dos animais primitivos e inferiores. Está assim introduzida a alma no plano causal do reino animal. Esta matéria quintessenciada é a mesma desde o reino mineral e está condensada com a mais baixa vibração dos éteres neste subplano. Após a manifestação da alma no plano causal, o espírito, dirigindo sua forma para as formas vegetais do plano material, une sua criação alma a cada centro de força correspondente no plano material, aparecendo os animais primitivos e inferiores, criando o subplano primitivo e inferior do reino animal no plano material do planeta. Assim, é introduzida a alma no reino animal do plano material de um planeta, passando a existir a matéria orgânica primitiva e inferior que envolve as formas afloradas de cada centro de força, criando o animal do plano material. Este corpo é constituído pelos átomos químicos condensados pela energia Equinauri, que é um aspecto do prana, no seu mais alto grau de densidade, que forma a matéria orgânica do reino animal primitivo inferior. Pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito, tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. O tempo necessário para a formação do reino animal é de aproximadamente 50 milhões de anos, contados pelo tempo do nosso planeta, dividido em 7 planos de evolução, os 7 estados de pureza da matéria, ou 7 corpos.
Em cada plano ou corpo, a alma passa aproximadamente 7 milhões de anos, que é o tempo necessário para a formação parcial das formas e o aperfeiçoamento em cada centro de força e seu respectivo sistema, como também a matéria que o preenche. Entre um plano e outro existe um interstício de tempo de aproximadamente 142 mil anos, 312 dias, 13 horas, 42 minutos, 51 segundos, 25 instantes e 42 trutes. E tem também um trute, né, que multiplicado por 7 completa 1 milhão de anos e somados aos 49 milhões de anos deste plano completam 50 milhões de anos. É o seguinte a marcação do tempo citado acima. Uma hora conta como 60 pontos. Um minuto conta também como 60 pontos. Um segundo conta também como 60 pontos. Um instante conta também como 60 pontos. Um trute conta com 60 pontos também. Um subtrute conta com 30 pontos. Um dene com 15 pontos. E um subdene com 1 ponto. Então, somando tudo isso aqui, né, como a gente falou aqui, né, aqui a gente só colocou até trutes, né? Colocou até trutes, aí faltou subtrutes, né, então. Somando esses pontinhos todos aqui, dá 1 milhão, cada pontinho assim. Que aqui é hora, né? Divide em segundos, segundo também, divide em minutos, minutos em segundos, segundo, já vai dividindo em um instante, coisa assim, até que chega a 1. Somando tudo dá 1 milhão. Né? Cada plano desse, não são divididos em 7 planos, o, o reino, né, para a formação do reino, não é 50 milhões de anos. Então, divide em 7, eu vou colocar aqui. Eu vou me antecipar, né? Já estava me empolgando e entrando no fim. Então, diz assim, né, como tudo, que a gente já sabe no universo, né? Com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia em um plano, em suas etapas e aspectos, é utilizado no plano seguinte na longa jornada evolutiva. Né? Então, vamos dar uma olhada assim aqui, né? Para a gente ver, né? Que a gente já colocou aqui, certo? As energias, né? Quem cria as energias? Né? É o movimento dos éteres. Né? As energias são criadas pelo movimento, né? Energias, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente. Um tiquito de nada. Aí. Energias criadas pelo movimento dos éteres. São essas energias aqui que nós vamos ver agora, tá certo? Do princípio, né? Aqui é a mais baixa energia que tem na terceira dimensão, tá certo? Então diz assim, olha, o éter em movimento cria energia, né? O éter em movimento cria energia. Essa energia em aceleração, tá aqui? A energia em aceleração produz eletricidade, tá aqui. Essa aí há uma parada, né? Para, estanca. Aí continua novamente, dá uma outra, né, partida. Então, a aceleração tem uma pausa, que continua a eletricidade, e aí nova aceleração da eletricidade, que produz calor. Então, a energia em movimento, a eletricidade em movimento produz calor. Né? A aceleração da eletricidade produz calor. E esse calor, continua evoluindo, ele se manifesta como luz. Né? A gente já estudou isso. Então, isso aqui é o nível mais baixo de energia. Né? Shebna diz que aqui ele tem, né, aqui são 5 calorias. 5. Aqui vai evoluindo, chega aqui, já são 10 calorias.
Aí vai subindo, né, até chegar aos pontos que nós vemos aí. Então vejam bem que aqui o calor produz luz. Essa luz continua acelerando a velocidade vibracional e passa para cá, né, com uma vibração. Essa vibração da luz chega aqui, né, como vibração de energia, mas numa etapa superior. Está me entendendo? Então vem aceleração, parada, aceleração. A eletricidade em aceleração produz calor e o calor cria luz, produz luz. Né? Essa luz é mais intensa, esse calor é mais intenso, essa eletricidade é mais intensa, é o dobro desse aqui. Tá? E sempre assim. Mas não há esses planos assim. As energias se manifestaram, chegou aqui em luz, terminou esse plano, isola. Aí começa tudo de novo. Não. É a mesma energia que vai caminhando, né, evoluindo, aumentando a velocidade vibracional, até que a gente chega nos momentos que nós estamos aqui, tá certo? Então, diz assim, olha, com base nas leis imutáveis do Criador, tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia, quer dizer, a velocidade vibracional, né, em um plano, tá certo? Ele é que está citando os planos, né, material, né, mineral, vegetal, animal, tal, né? Mas no mineral é a mesma lei, né? As leis não são imutáveis. E nós mostramos na tabelinha ali o início do movimento das energias, do aparecimento das energias, da criação das energias. Esse é o princípio delas, entendeu? Aqui. Esse é o princípio. Antes só tinha os locas, né? Você lembra? Só tinha os locas. Vamos ver aqui. Então a gente vai mostrando, né? Que para a gente ir vendo, né? Olha eles aqui, né? Os locas, tá certo? No princípio, só existia a criação de Deus, né? Deus aqui é a esfera rarefeita, Deus está aqui. Ele criou a esfera rarefeita, a esfera rarefeita que é Ele, né? É Ele, não é energia dele, é Ele, tá? Então, esse movimento da esfera rarefeita cria a energia cinética, quer dizer, cria a corrente, depois a energia cinética. Aí vem a cinética, cria a cósmica cria o primeiro éter, que é o prana. Aí o prana cria o vayu cria o prithvi e o prithvi cria o apas. Eles agora, aí parou a criação, né? O movimento de criação de energias parou aqui, né? Então agora essas energias continuam recebendo alimento de Deus, elas saturaram e começaram a acelerar a vibração delas. Então, a gente explicou, né, que toda energia criada é inferior à criadora e retorna para ela. Então, a cósmica é inferior à sua criadora, que foi a cinética. O prana é inferior à energia cósmica, que foi a sua criadora. Então, a cósmica é superior ao prana, mas é inferior, né, à criadora, que foi a cinética. Então, elas vão acelerando a vibração. O APAS acelera a vibração, chega na vibração do éter Prithvi e se integra a ele. As duas agora que é o APAS inserido aqui, manifestado aqui dentro do Prithvi, acelera e se junta com o Vayu. Né? Eles aí continuam acelerando, não existia nada aqui ainda, né? Eles continuam acelerando e quando chega aqui na parte externa do éter prana, do loka prana, elas começam a acelerar o éter prana, as três com ele quatro, aí forma a quinta que é o, o éter tejas, né? O tejas é que é a criação dos quatro éteres. Ele forma o quinto éter, um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo? Então vejam que é um contínuo. A energia aqui, ó, ela baixa a vibração, cria essa, baixa a vibração, cria essa, tal, tal, tal.
Agora, nós estamos estudando o retorno dessas energias para Deus, que é a evolução. Né? A involução, essas energias, quando estão aqui sendo criadas, evoluindo, elas são inconscientes. Nós estamos estudando ela agora, evoluindo, realizando trabalhos e despertando a consciência, ou tomando consciência desse trabalho realizado. Então, é energia consciente. Toda energia agora que vibra no sentido de retornar a Deus é energia consciente. Quando ela se afasta de Deus, é inconsciente. Tá certo? Então, veja que é uma vibração única. Então, quando esse éter começa a girar, né? Ele não está girando? Esse movimento dele que cria as energias, que são essas energias que nós vimos aqui, né? Deixa eu ver a tabela. Né? Então, esse movimento dos éteres, né, criou essas energias. Olha, tá vendo? Criou essas energias daqui, certo? Então, essas energias aqui, né, cada éter, né, aqui ele não discrimina, não diz qual é o éter. Éter Vayu, éter Prithvi, cada éter, no seu movimento, cria energias suas, próprias, tá certo? Que são diferentes das outras, assim como os éteres são diferentes, em vibração, em cor, em forma. Então, essas energias têm uma vibração, têm uma cor, têm uma forma do seu éter. A velocidade varia, né? Quando está evoluindo, a velocidade da vibração vai sendo reduzida. Quando está evoluindo, a velocidade da vibração está aumentando. Tá certo? É isso que, né, ele está dizendo aqui. Ó. Com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia que foi criada lá, tá vendo? Em um plano, em suas etapas e aspectos, porque quando ela vai baixando, né, ela divide subplanos, né, planos, subplanos, etapas, aspectos, que aspecto é quando se apresenta para a gente, né? Ele se manifesta como sentimentos, como formas, né, matérias, essas coisas, né? É a etapa de aspecto e utilizada no plano seguinte, né, acima, ou seja, o plano no subplano, vamos dizer assim, no subplano inferior, e passa para o plano médio, depois aumenta a vibração, passa para o plano superior, aumenta a vibração e já passa para um outro plano acima dele, tá certo? Então ele diz assim, com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia em um plano, em suas etapas e aspectos, é utilizado no plano seguinte, na longa jornada evolutiva. Né? Viu, Aldo? Então, quando a gente cria, né? Deixa eu ver aqui, quando cria os centros de força, né? Vamos ver aqui, para a gente ver esse parágrafo. Né? Vamos ver esse parágrafo. Tá? Quando o espírito, ele está explicando aqui nessa mensagem, né, nesse estudo. Mas eu vou mostrar aqui para você, né? Quando o espírito cria, ele separa da energia, ou do éter que está no plano astral, do éter, ele separa as formas que ele quer para constituir esse conjunto aqui, o organismo, de um ser humano no planeta Terra. Em outros planetas, outros espíritos criam de outras formas. Né? Existem N formas no universo. Então, eles escolhem as mais apropriadas para esse planeta. Né? Então, ele separa as formas desse, as formas desse, as formas desse, as formas desse. Então, ele cria aqui os plexos, ou chakras. Né? E o chakra é esse aqui, né? São os três, né? As chakras, chakras, chakras. Aqui, esse e esse, e esse e esse. Né?
Ele pega os locas, vamos dizer assim, é uma miniatura de um loca, tá certo? Por isso é que a gente diz, nós somos, né, uma miniatura do universo, porque aqui é Deus, a natureza e a matéria, né? Matéria, natureza, Deus, né? Somos a miniatura do universo, tá certo? Então ele criou dos éteres, ele criou os plexos, tá certo? Mas aí vamos vendo. Então esses plexos têm as formas que o espírito escolheu, tá certo? Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui de novo, mas eu vou falar aqui antes eu falo. Esses, né, os éteres, as formas que o espírito escolheu de cada éter, está ali aprisionada na mais alta densidade, né, permitida aqui na terceira dimensão do planeta. Então, quer dizer, baixou a vibração desse éter até o ponto onde a força de atração não conseguiu mais atrair ele para o centro. Então, atração e repulsão se equilibraram. Aí ele para ali. Essa é a densidade, essa é a densidade máxima, né? Então, as formas estão aprisionadas dentro disso aí. Aí ela vai com a evolução lá do reino mineral, tá certo? Lá no reino mineral, ela vai começa a evolução. Quem já estudou o reino mineral, né? Então, com a aceleração da velocidade em cada centro de força, né? Daqui, porque o centro de força do mineral, os centros de força do mineral, são esses aqui, são esses mesmo. Agora aqui com energia bem densa, que só permite a manifestação do homem parecendo mineral, tá certo? Porque a vibração só permite que as formas se apresentem assim, como mineral. Quando essas formas vão acelerando, essas vibrações vão acelerando, vão permitindo que essas formas vão se apresentando mais aperfeiçoadas, todos eles, tá certo? Então, aperfeiçoando elas, elas já se apresentam não mais como mineral, mas como um vegetal que está ali. Mas, vamos dizer assim, a imagem do homem, né, que está em cada centro de fortaleza, está se apresentando por causa da densidade, né, da involução, ou seja, da condensação da energia. Ela se apresenta distorcida. O mineral é a forma do homem distorcida, vamos dizer assim, mas é linda, é plena, porque é a criação de Deus. Mas em relação ao homem, é um mineral. Quando ele evolui mais, que ele descondensa, essa forma mineral, que é o homem, já se apresenta como vegetal, que é o homem. No final de tudo, vai ser isso aqui, o homem. Tá certo? A gente vai passar pelo mineral, tá aqui a forma. Vegetal, em todos eles, né? Estou falando todos eles. Vegetal, animal, né? É o homem em forma de animal, até que surge o homem no reino nominal. Tá certo assim? Então, mais ou menos assim. Aí, ó, com o afloramento e aprimoramento das formas no reino mineral vegetal, a gente está, né? A gente tá vendo aqui o vegetal, no plano material, onde nós estamos, né? As formas do plano causal, ou seja, da alma, o perispírito da alma, né? Do plano astral, também afloram e se aprimoram. Então, quer dizer, o perispírito da alma no reino mineral, o perispírito, ele tem a forma do mineral. No animal, no vegetal, ele já tem a forma dos vegetais, ele muda de forma de acordo com a descondensação das energias, né? A descondensação das energias aqui. O que acontece aqui, acontece aqui, certo? Quando a forma modifica aqui, porque a gente está passando pelas experiências, o plano da necessidade, o material. Então, a necessidade de acelerar essas vibrações, então a gente acelera e acelera aqui também, tá certo?
É como se aqui fosse uma roda, aqui fosse uma roda e aqui fosse um eixo fixo. As rodas estão fixadas no eixo. Quando você gira essa roda, essa também gira. Mais ou menos assim para a gente entender a descondensação das energias. Quando descondensa aqui, descondensa cá. Então, quando vai descondensando, o perispírito vai tomando a forma que está sendo aflorada de cada centro de força dessa. Por isso ela se apresenta como mineral, aqui também tem que se apresentar como mineral, porque é uma cópia. Aí manifesta-se agora mais aperfeiçoado as energias que constituem o mineral, se aperfeiçoaram e as mesmas formas mineral se apresentam agora aperfeiçoadas como vegetal. Aqui, vegetal. O perispírito fica como vegetal. Também animal, né? E o hominal, tá certo? Então veja bem, assim, com o afloramento e aprimoramento das formas no reino mineral, vegetal agora, né? Vegetal do plano material. As formas no plano causal, que é a alma, né? Que é o perispírito do plano, também afloram e aprimoram. Os centros de força aprimoram né, a matéria quintessenciada, que é o perispírito, também se toma a forma né, que está, da forma do centro de força que está sendo aflorado. Então, o perispírito toma aquela mesma forma. Então, a matéria quintessenciada está menos densa, quer dizer, o corpo da alma, né, para a formação do reino animal, do plano causal, que é a alma. O mesmo acontece no plano material. O plano material toma a forma do mineral, o centro de força aqui da alma também, né, desperta essas formas, manifesta essas formas, e o perispírito assume essa forma, o corpo da alma. Né? Então, é concomitante, né? É sincronizado, certo? Então, assim, veja bem, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? A gente já estudou, mas lembrando, é que no plano, o plano causal, né? O plano é a condição, né? Para a condição da criação do universo, né? Criou o plano que dá a condição do aparecimento nesse plano de formas, né? De formas tanto no plano causal quanto no plano é, material. Tá certo? Lembram? Deixa eu ver aqui. Para a gente ver, né? Lembrar, né? Lembrar. Deixa eu ver. Ah, nem precisava, né? Eu não vou fazer isso, não. Vou para cá. Aqui é melhor. 12. Não, Gilberto. É 12, Gilberto. Tá vendo você, Gilberto? Vai tirar a onda de gato mestre e aí você perde. Vá pelo básico, vá pelo feijão e arroz. Não, aqui chegou, beleza, agora. Aí, agora tá bom. Então, veja bem, aqui no plano causal, esse foi o plano da involução dos éteres, dos locas. Né? Os locas foram evoluindo, foram criando esses planos e tal. Mas os planos não têm forma nenhuma, nada. Está me entendendo? Só tem as condições para o aparecimento da matéria. Está me entendendo? Entendeu? Então, olha, o espírito, ele vem aqui no plano astral, onde tem todas as formas. Ele chega no plano astral, escolhe as formas que ele quer para a humanidade do planeta e pega essas formas, como a gente já viu, né? E coloca aqui no plano. Aí fica o reino. Dentro do plano foi criado o reino mineral. Dentro do plano foi criado o reino mineral. Então, esse plano causal, ele está aqui, ó, né? O plano, ó, planos, os planos da matéria como animal, vegetal e mineral. Planos. Então, o espírito, ele cria aqui no plano causal, cria o centro de força da alma, que fica aqui, aí aparece o mineral aqui, cria o reino mineral no plano causal do plano astral. Então ele cria o reino mineral. E a alma, né? A alma do mineral.
ele aí pega e cria os centros de força mais densos para colocar no plano aqui. No plano da matéria, ele colocar as formas do reino mineral. Então existe o plano sem formas e o espírito vem e coloca as formas do mineral para o início da evolução. É o que nós estamos estudando, né? Então já estamos estudando aqui o reino animal, tá certo? Perfeito? Está entendendo o mecanismo, né? Então, no princípio, não existia formas no reino animal, no plano material. Né? O plano material ainda não existia. Essas formas vão se manifestando no plano, né, material de acordo com a evolução do plano vegetal. Tá certo? O plano vegetal já vai se apresentando como mineral ou animal, e aí ele já vai se apresentando no reino animal, porque é um plano com energias superiores em vibração ao reino anterior, que é o vegetal. Tá certo? Como ela está aumentando a velocidade vibracional, como a gente viu nas energias, na criação das energias, não passa para o outro lado. A mesma coisa, essa sequência. Aqui, ele diz aqui assim, ó, vamos ver, né? Com base nas leis imutáveis do Criador a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia em um plano mineral, vegetal e agora, está vendo? Em suas várias etapas e aspectos, né? Ele é utilizado no plano seguinte, né? A mesma energia é utilizada no plano seguinte. Então, a gente utilizou a energia no plano vegetal já, né? No plano mineral, depois para o vegetal, e agora vamos utilizar essa energia mais aperfeiçoada com velocidade vibracional maior, que pode se apresentar no plano, né, animal. Que o plano animal tem uma velocidade vibracional maior. Então já se apresenta lá no plano material, né? Então, ó, no princípio não existia forma no reino animal, do plano material. Para que seja criado o corpo físico no plano material, a gente está vendo a criação, o espírito fez, né? É necessário, em primeiro lugar, que a forma seja selecionada no plano astral. Foi isso que o espírito fez lá para o reino mineral, para a criação do corpo causal, colocar no plano da causa. Tinha o plano da causa, mas não tinha a forma, o reino ainda. Então ele criou a alma para o reino mineral, que foi se aperfeiçoando, passou para o vegetal, que foi se aperfeiçoando, passou agora para o animal. Tá certo? Aí em seguida, dá existência no plano material, quer dizer, ele criou o centro de força da alma, depois criou o centro de força do espírito, do corpo físico, e aí, como ele coloca no plano causal, ele só pode colocar no plano material se tiver no plano causal. Se não tiver forma no plano causal, não pode ter no plano material. Então, essas formas do plano causal vão se aperfeiçoando, né? As inumeráveis formas que existem no plano causal são oriundas, partiram dessas formas que o Espírito criou para o reino mineral. Tá certo? Então, esta forma deve vir de um princípio primitivo e inferior, que a gente já estudou, né? Três subníveis: primitivo inferior, médio e superior. E isso baixa do plano causal, tá vendo? Só pode existir assim, do plano causal para o plano material. Tá certo? Então, ele diz assim: a forma do plano causal, que é a alma, né? No reino vegetal, a gente está falando no reino, na causa já manifestada, se apresentando, ou seja, o vegetal, o mineral se aperfeiçoou tanto que já se apresenta, já se manifesta, a forma do mineral já se manifesta como uma forma vegetal, né? Então, ele assim, se manifesta formando o subplano primitivo inferior do reino animal. Quer dizer, o vegetal aqui já se aperfeiçoou tanto, a vibração já chegou ao máximo do reino vegetal, que ela já não mais condensa corpos, né, vegetais. Ela aí agora vai achar a guarida, ela vai se manifestar, vai condensar, né, as energias ou as formas já vão se manifestar não mais no reino vegetal, porque elas já vão ter formas de animal
e não mais de vegetal, né? É o vegetal aperfeiçoado já se apresentando, as formas vegetais se apresentando como um animal, as mesmas formas, né? Se manifesta formando o subplano primitivo inferior do animal. Sempre, né? Todo princípio é grosseiro e imperfeito, né? Ele sempre começa no primitivo inferior, sempre, em todos os reinos. Depois ele passa para o médio e depois passa para o superior, que passa para o reino seguinte, mostrando, né, as formas. Então, ainda não existia no plano causal, né, e nem no plano material, nem no plano causal, nem no plano material, ou seja, nem a alma, né, as formas de um animal. Então, agora, essas formas foram surgindo, que é o vegetal, elas vão surgindo no reino, no plano causal, e aí é permitido, né, que elas se manifestem no plano, né, aqui no plano causal do astral, do planeta, né, e vai permitindo que ela se manifeste também, a forma, né, se manifeste, né, criando o reino animal no plano animal. Então, aqui a gente vai ver, já é isso, né? Que o corpo da alma, ele, né, acompanha ela, né? Desde o mineral até lá, o camaloca, onde ele se desprende, se desloca, se solta, né? Então ele vai sofrendo, né? Sofrendo não, acompanhando a evolução das formas que são manifestadas pelo centro de força da alma, e idem no corpo físico. Como é as formas que estão se manifestando no corpo, nos centros de força da alma. Então, o perispírito toma essas formas. Como o corpo físico é uma cópia do perispírito, então a gente se apresenta no plano material, né, com as formas que está no perispírito, que é consequência das formas que cada centro de força da alma despertaram, afloraram. Estão entendendo? Tá? Então diz assim, após a manifestação da alma no plano causal, isso é o princípio, né? Lá no mineral, mas a gente já está vendo, né? Falando agora como é que se processa isso, né? Da causa, o espírito dirigindo sua vontade para as formas do vegetal do plano material, une sua alma ao centro de força correspondente no plano material, aparecendo os animais primitivos inferiores que andam sob o plano primitivo e inferior do reino animal, no plano material. Isso aqui né, é automático, né? É a lei do progresso, né? A lei da evolução manifestada, e faz com que a vibração aumente e a forma se aperfeiçoe, né? A forma se aprimora, perdão. A energia se aperfeiçoa e dá a condição da forma se apresentar mais aperfeiçoada, de acordo, né? Quanto mais aperfeiçoada for as energias, mais aprimoradas são as formas. Então, elas naturalmente, automaticamente, vão se apresentando agora no reino animal do plano material, né? Quando ela se manifestou no plano, as formas do animal, no plano causal, né? Criando o reino animal no plano causal, acontece concomitantemente no reino, apresenta o reino animal no plano material. O reino animal no plano material. Tá certo? Então diz assim é introduzida a alma, a alma ela entra aqui no corpo físico, né? Como a gente entra aqui no corpo físico. Assim é introduzida a alma no reino animal no plano material, tá vendo? Aí aparece o mineral, porque tem a forma que é a alma. O mineral tem alma? Tem, que são os centros de força, e que é quem dá forma ao reino material, né? A forma do perispírito é que, né, faz, né, manifestar a forma do reino material, né? Tanto mineral, vegetal, animal, né?
de um planeta passando a existir a matéria orgânica, porque o animal já, até o vegetal, né? Primitivo e inferior, né? A matéria orgânica, primitiva e inferior, porque tudo tem esse princípio grosseiro, imperfeito, né? Que envolve as formas, tá vendo? A alma, o perispírito não envolve o centro de força da alma, né? Criando o corpo físico. Então, aqui a matéria quinta, a matéria orgânica, né? Que são os átomos criados pela Wasakaya, né? Ou Equinauri, né? Equinauri, que é da matéria orgânica, que é um aspecto do éter prana. Então, os átomos etéricos, os átomos, né, físicos, eles têm a matéria, o corpo dele, né, constituído por essa energia equinauri, tá certo? Que dá origem, aqui, equinauri, que dá origem a essa matéria, né, menos densa, que é a orgânica, tá certo? Então, este corpo, constituído pelos átomos químicos, né, condensados pela energia equinauri, que é né, o aspecto do plano, no seu mais alto grau de densidade. Então, tudo é um princípio. Aqui ela vai da mais baixa vibração até a mais alta vibração. Quando ela chega à mais alta vibração no reino animal, ela permite que ela se apresente no reino nominal, equinauri. Tá certo? Né? Densidade forma matéria orgânica do reino animal, primitivo e inferior. Tudo tem esse princípio, pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito, tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. Tá certo? Quer dizer, qual é o plano que está ocupando? Mineral, vegetal ou o reino, né? O tempo necessário para a formação é 150 milhões de anos, tanto o mineral, quanto o vegetal, quanto o animal, quanto o hominal, formação do reino. Veja bem, não é do plano. Né? O plano já foi constituído na evolução, já foi constituído. Agora a gente está preenchendo os planos com as formas, criando os reinos. Né? Então eles são divididos em 7 planos. Né? Deixa eu ver aqui. A planificação. Legal. Foi de primeira agora, né? Vocês viram? Bateu, caiu. Aqui, né? Tudo se divide em 7 planos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Tá certo? Locas, né? Energias, locas. Aí vamos para o plano material, os planos da matéria, né? Aí vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Então ele diz o seguinte, aqui, né? Que canal? Aqui a gente vai ver um capítulo à parte, né? Os éteres, os locas. Então nós vamos ver aqui, ó. Divide em são 50 milhões de anos divididos em 7 planos. Ora, 50 dividido por 7 dá 7, né? 7 vezes 7, 49. Aí fica faltando 1 milhão. Esse 1 milhão, ele está dividido entre um plano e outro. Entre o plano material e o plano astral, tem um interstíciozinho de 142 mil anos, não sei quanto, que eu vou dizer, já está aqui no finzinho que a gente vai mostrar. Só estou falando para quando a gente mostrar eles, vocês verem onde eles estão. Ele está aqui, o primeiro, são 7, né? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aí vem o sétimo para o Kamaloka, tá certo? Daqui do Mahaparanirvânico, existe o Kamaloka é esse interstício, 142 mil anos, não sei o que, não sei o que, para se apresentar como a energia nos loca, tá certo? Então tem 7 vezes esses números que eu vou ver aqui, eles somados, os 7 dá 149, dá 1 milhão de anos. Com os 49, 50 milhões. Tá certo? Então, eu vou encerrar aqui, porque o restante acho que já. Né? Então, é assim, ó, a marcação do tempo é assim. Ó, 1 hora ele tem 60 pontos, a gente já falou, né? Quando leu. O minuto divide em 60, o segundo divide em 60, até aqui tudo bem. A gente para aqui, né?
Mas na natureza é assim, ó. Os segundos são divididos em 60 pontos, que é um instante. Esse instante é dividido em 60 pontos também, que é o truth. Esse truth é dividido em um subtruth, uma divisão dele que contém 30 pontos. Esse subtruth baixa, né, a velocidade, né, aí se apresenta com um DN com 15 pontos, vamos dizer 15 vibrações e o subdene com uma. Se a gente somar todo esse trocinho aqui, vai dar 1 milhão de anos. Com os 49, 50 milhões de anos. Estão entendendo? Perfeito? Né? Tá assim? O tempo necessário para a formação do reino animal, como do mineral, do vegetal, do animal, é de aproximadamente 50 milhões de anos, contado pelo tempo do nosso planeta, dividido em 7 planos de evolução. Material, astral, mental, búdico, nirvânico, paranirvânico, mar paranirvânico, ou os 7 estados de pureza do corpo. Quer dizer, quando ele vai subindo, né, aqui é a mais densa energia, aqui já evoluiu, aqui já evoluiu, aqui já evoluiu. Vai aumentando a vibração até chegar aqui na perfeição, né, que essa energia paranirvânica é a energia crística, né? Daí o Cristo. Quando, todos nós, quando chegarmos aqui, que atingirmos a mais alta velocidade da vibração do plano maparanirvânico, aí nós atingimos a última encarnação, somos Cristo. E aí agora a gente fica 142 mil anos e aqueles trocadinhos aqui. Né? Os Cristos, né? Todos os Cristos que estão, já se apresentaram aqui no planeta, né? Passaram aqui pelo planeta, estão aqui 142 mil anos, a gente só tem 2 mil anos, 2 mil e pouco. Tá? Está 142, eles vão ficar aqui para depois passar para cá. Shavina está aqui, Jesus está aqui, Lao Tse, Buda, Krishna, está todo mundo aqui. Né? Formando aqui um plano iluminado, uma pleiade. Tá certo? Então, o tempo necessário é 7 mil. Em cada plano, o corpo ou alma passa aproximadamente 7 milhões de anos. Tá vendo? Ele passa 7 milhões de anos. E somado 7 vezes 7, 49. Tanto a alma quanto o corpo físico. Sendo que a alma está sempre um plano na frente. Quando a gente está no plano material, ela está no astral, não é isso? Ela foi criada no astral. Quando a gente passa para o astral, ela passa para o mental. Quando a gente está no mental, ela passa para o búdico. Quando a gente está no búdico, ela passa para o nirvânico. E aí vai. Tá certo? Quando ela chega a Cristo, a perfeição, onde se dá a segunda morte, né? Como a gente diz, certo? Quando ela chega aqui, ó, aí o espírito se desliga do centro de força da alma. Quer dizer, o corpo físico já está, né? Está livre já. Então, aí segue o centro de força, 142 mil anos aqui, ele aí vai passar para cá, né? E a alma passa para cá, o corpo físico passa para cá. Quando a alma vem primeiro, ela passa para cá. O corpo físico ainda está aqui. Quando a alma passa para cá, o corpo físico passa para cá. É sincronizado, né? Porque a velocidade é a mesma, tá certo? Então, a alma está sempre um passo ou um plano à frente do corpo físico. Então, quando a gente chegar né, na corrente aqui de onda de vida, a gente o centro de força da alma entrará primeiro na corrente né, de vida de Deus, na vida do absoluto. Depois vem o centro de força do corpo físico, que é um espírito. Então, esse espírito que está aqui conosco vai formar dois espíritos. O centro de força da alma, que vai ser um espírito, e o centro de força do corpo físico, que também vai ser um espírito. Tá certo? Aí a gente tem a experiência de criar esses espíritos quando formados. Eles têm a experiência de criar, mas não de serem criados, perdão, mas não de criar. Então eles voltam para fazer o que esse espírito que está aqui conosco está fazendo. Voltam para criar no plano de um planeta e seguir assim, como esse está fazendo para a gente, né?
Entre um plano e outro existe um interstício de tempo de aproximadamente 142 mil anos e alguns trocados, né? Que a gente viu aí, tá certo? Então, é mais ou menos isso, né? Isso é uma visão geral do que nós vamos estudar, tá certo? É uma visão geral do que nós vamos estudar. Então, na próxima semana, nós vamos ver o primeiro plano do reino animal, né? Primeiro plano do reino animal, ou seja, a criação, né, do primeiro plano no reino material do animal, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos e recebam um abraço assim e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.